bem-vindos a mais um Pregadores que Fizeram História. Hoje nós estamos com o apóstolo Welly Sierra, aqui da TV Rica e do Ministério Sonho de Deus. Welly, você tem sido um homem que tem, digamos assim, investido em outras vidas. Até mesmo, muitas vezes, eu digo, impulsionando, arremessando vidas em direção ao propósito de Deus para aquelas vidas. E durante esses anos, não só no Ministério Sonho de Deus, mas em todo o trabalho antes do Ministério Sonho de Deus, muitos homens de Deus têm passado por aqui, muitos homens especiais, como nós temos aqui, né, o livro do Dr. Lucas Marques, né, do Chile, e outros homens de Deus desse naipe, dessa categoria. Como foi isso, antes de tudo, esse sonho de Deus? Da onde surge isto? De um desafio. Deus pega os pequenos que não tem nada a perder, que não tem nada, e lança desafios. E eu estou nessa categoria. Então, um dia ele achou meu coração disponível e nos fez um desafio. Sim. Ser a igreja que ele sonhou. Não, isso não é só um desafio, né? A igreja que Deus sonhou é um... Que deu para o seu filho. Então, nós procuramos, nós ouvimos essa palavra com muita nitidez, com muita clareza, e desde então nós começamos a perseguir esse alvo. Eu não estou dizendo que eu sou o único nisso. Claro, sei que tem muitos outros e que toda igreja tem o seu valor. Mas para nós ele fez uma proposta diferente. Então, desde o início, ele nos chama para desenvolver esse ministério baseado lá em 1 Pedro 2,9. Ele fala de uma geração eleita, de um povo escolhido, né, de uma nação santa. Então, dentro disso, ele começa a construir em nós um pensamento. Amém. Então, quando nós nascemos, como todos, achávamos que era uma denominação. Sim. Ele falou, não, vocês são uma igreja local. Vocês não têm permissão. Então, é uma visão muito específica. Para uma cidade. Mas tudo que vocês fizerem, vocês disponibilizem para o reino. Então, tudo que nós fazemos aqui, colocamos à disposição de outros. Entendo. Os ensinamentos, o acolher pastores, que temos um trabalho que acolhemos pastores para atender do CPF dele. Nós não interferimos na igreja, nós interferimos na vida do pastor. Ministrando diretamente ao homem de Deus, à família dele também, né? Então, o Senhor nos traz isso. Ele nos segurou por 7 anos dentro de casa, sem sair ninguém para pregar. Porque ele falou, eu não quero uma teoria. Sim. Eu quero um testemunho. Então, hoje, quando nós somos convidados para ir ministrar em alguma casa ou enviar um dos filhos dessa casa, né, que são chamados, nós não vamos com uma teoria. Nós vamos com algo que o Senhor construiu e está dando certo. Vida, né? Vida. Então, foi nesse ambiente que surge essa proposta do sonho de Deus. E você, como eu disse, impulsiona vidas, projeta, toma, eu digo que não apenas o sonho de Deus, mas muitos sonhos que as pessoas têm, você tem trabalhado para tornar esses sonhos numa feliz realidade. E é interessante isso, né? Porque se o que eu sonho é o sonho de Deus, sim, tem algo
melhor do que Deus sonhar com alguém? Né? O que Deus sonhou para o homem? Ele nos tirou do monturo. Ele perdoa os nossos pecados. Ele nos dá o seu Filho para nos resgatar. Então, qual que é o sonho dele? É que isso chegue em todos. Amém. Né? Amém. Essa manifestação do amor de Deus, que nos constrange e que muitas vezes a gente não é capaz de entender. As pessoas não entendem o que é a graça, que é capaz de pegar uma pessoa e transformar uma vida. Então, esses dias eu tenho falado um pouco sobre excelência. E o apóstolo Paulo, ele fala, né, que nós somos vaso de barro, que carregamos a excelência de Cristo. Então, todos nascem com excelência, porque a excelência é um traço do Criador. Sim. Em alguns, de forma visível. Em outros, de uma forma invisível, que nem mesmo a pessoa sabe. E o nosso papel é ativar esse lado desconhecido da pessoa, levando ela a Cristo. Porque, na verdade, o que nós temos não nos pertence. A minha excelência não é minha, né? O apóstolo Paulo diz, não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, quando a gente entrega a Ele, né, Ele diz que nós temos a mente de Cristo. Então, eu já não penso como eu pensava. Busco pensar com a mente dele. Então, é levar as pessoas a essa experiência. Glória a Deus, glória a Deus. E quantos projetos, alguns projetos você pode falar? Um deles é a TV Rica. Então, e dentro desse desafio dele, ele vai nos desafiando. O meio de comunicação no Brasil hoje, se a gente olhar para a estrutura da sociedade, aquilo que todo mundo reclama, o que está à frente? Quem traz os modismos? Quem vai fazendo a cabeça dos jovens? Quem vai quebrando os princípios de família, os valores de uma sociedade? São os meios de comunicação. Eles são o alto-falante de algo que alguém faz de forma restrita. Então, como eu vim da área da comunicação, nós falamos, então vamos fazer uma TV de princípios, de valores, que traz esperança. Uma TV de boas notícias. Nós somos uma torre de transmissão de boas notícias. Fantástico, fantástico. E, digamos, Welly, além da TV Rica, existe a editora também, né? Também temos uma editora. Não é que nós temos, né? Porque nós somos tudo uma associação. Ah, ok. Então, aqui ninguém é dono de nada. Esse é um princípio. Eu nunca quis ser dono. Poderia ter feito tudo no meu nome, como uma empresa comum, e não teria nada de errado. Mas o Senhor conhece meu coração ganancioso. Então ele falou, não faça nada. Faça tudo na forma de uma associação sem fins econômicos. E para quê? Abrir e trazer literatura de boa qualidade. De boa qualidade. Como como nós estamos mostrando alguns livros aqui, né? Esse dos Lucas Marx, a Engenharia da Graça, que é do Cristiano, né? E tem aí o Eu Errei, que eu brinco que é o best-seller, porque todo mundo pode dizer que está nesse livro, Eu Errei, que é teu, né? Que foi uma surpresa que fizeram, inclusive, Isso. para você. Eu tenho um pensamento, Luiz, que o gostoso do presente é ganhar. Sim. A gostosura não é ficar com ele. Então, ganho muitos presentes e eu distribuo. Distribui. Daí chegou no aniversário, eles falaram, nós vamos fazer um presente que ele não vai ter como fazer isso. E daí pegaram uma pregação minha
e transformaram num livro e me fizeram essa surpresa. Mas acho que a maior parte dele também vai dar. Então. É verdade, né? É verdade. É assim que acontece, é assim que acontece. E há ainda projetos a serem feitos, né? Temos bastante desafios, né? Nós fizemos também uma revista infantil, Ok. As Aventuras da Sabida, né, que funcionou por um tempo. Ela está descansando, está com uma filha de Jairo. Ela não está morta. Não está morta, mas só dorme. Né, que é uma revista de princípios. Para você ter uma ideia, nós imprimimos 240 mil revistas. Uau! E todas distribuídas graciosamente. Glória a Deus. As indústrias, as escolas, a Sabida ia nas escolas. Está adormecida em função do que aconteceu com a crise. Sim. Tem a Rádio do Sonho também, que funciona, né? Tem os departamentos da igreja, hoje nós estamos envolvidos aí em torno de 85 atividades, 90 atividades. É bastante. Você que nos ouve, você também pode fazer a diferença. Como disse o apóstolo L, Deus usa aqueles que se dispõem para Ele. Os que nada têm a perder, os pequenos, os simples. Talvez aquele pescador do mar de Tiberíades, que se torna no futuro um grande apóstolo, um pregador que faz história. Bem-vindos mais uma vez a Pregadores que Fizeram História, hoje com o apóstolo Welly Sierra, do Ministério Sonho de Deus. Welly, a Bíblia nos fala que Deus despertou o espírito de fulano, de beltrano, de ciclano, para fazer tal obra. Então, muitas vezes há pessoas que são despertadas para se tornarem, como a Bíblia diz, cooperador nosso. O apóstolo Paulo chama, assim, pessoas cooperadores nossos. E eram igualmente apóstolos ou outros presbíteros e assim por diante. E nesses tempos, muitos homens e mulheres de Deus têm sido despertados e estado aqui com vocês. Eu gostaria que nós falássemos a respeito de algum deles. Nós tocamos de leve no Lucas Marques. E o Lucas Marques, esse pregador lá chileno, esse líder da América do Sul, não só da América do Sul, mas do mundo hispânico. Como foi essa aproximação e essa cooperação com vocês? Nós conhecemos ele em Córdoba, na Argentina. Você já falava muito dele, né, do Dr. Lucas Marques. E nunca nos atentamos muito, né? Ou nunca nos aproximamos muito. Mas o apóstolo Cristiano foi para uma ministração na Venezuela. Ok. Né? Onde ele ouviu o apóstolo Lucas Marques falando do novo pacto. E a simplicidade que ele falava. Sim, o novo pacto. Inclusive, eu acho que aqui está ministros competentes de um novo pacto. É um dos livros da editora Rica, do apóstolo Lucas Marques. Sim. Que é a centralidade em Cristo. Sim, lógico. Né? E o Dr. Lucas Marques fala isso com uma graça. É com uma propriedade, com uma profundidade. E com uma simplicidade. Né? E desse encontro lá daí na Venezuela. Isso é importante, que você, para ser profundo, não precisa ser complexo. Né? Pode ser simples e profundo. E o que vem de Deus tem que alcançar todos. Tem que alcançar todos, os verdade. Os incultos e os cultos. E os curtos. E
Então daí surge, né, esse relacionamento, a visitação dele à nossa casa, já teve algumas vezes, já tivemos com ele em outras oportunidades, que nos ajudou a construir, né? Isso que eu falo, é uma construção de muitas mãos. Nós não temos por que ser personalistas. Claro, claro. Precisamos. Eu me lembro de uma frase do Dr. Russell Shedd, que diz: não importa a teologia e a profundidade de sua teologia, você sempre chegará a um lugar que serão as suas trevas teológicas. E a única coisa que pode lançar luz nas suas trevas teológicas é a revelação que Deus deu ao teu irmão. Assim, eu preciso do meu irmão. E isso é uma realidade, né? Eu lembro de Paulo falando lá em Colossenses. Sim. Que ele orava pelo coração dos filhos, né? Para que Cristo fosse revelado. Amém. Então, Cristo é revelado em nossas vidas de uma forma constante. E quantas pessoas nos ajudam nisso? E além do Lucas Marques, há outros como Juan Balistreri, que é amigo nosso, né? Ele lá de Córdoba. E o Carlos Belar também, pastor Carlos Belar, de Cita com la Vida, ali em Córdoba também. E o Balistreri, talvez um dos maiores mestres da palavra na atualidade. Você lembra quando ele chegou em Taubaté a primeira vez? Foi você Já que faz trouxe. Tempo. Foi. Foi em volta, acho que por volta de 98. Uhum. Né? Foi pouco antes da esposa antes da Alicia falecer. Falecer, né? Então você vê a sua importância na nossa vida, né? Não, que isso. Quantas pessoas você nos trouxe ou aproximou. E a consistência do ensino do Juan. Sim. Né? A revelação. Né? As pessoas às vezes ficam muito preocupadas com a teologia. A teologia é o homem tentando explicar a Deus. É filosofar em cima da pessoa de Deus. E a revelação é Deus se apresentando ao homem através de outros. Amém. Amém. Boa definição. Excelente definição. Outros vieram aqui, como o Basílio Patinho, né? E o Hugo Weiss, de San Nicolás, Argentina. Hugo Weiss, para aqueles que não sabem o que Edgar Silvoso fala sobre o grande avivamento que houve, Cindy Jacob também fala sobre pastores abraçando pastores, se convertendo e tudo mais, chorando, se entregando. Tudo isso aconteceu na igreja de Hugo Weiss, a igreja Gran Rey, em San Nicolás, Argentina. E ele também esteve aqui mais de uma vez. Sim, também lembramos com muito carinho dele também. Você vai lembrar também do José Silvestre. José Silvestre, que já está na glória, né, da IEMA, Igreja Evangélica Missioneira Argentina, né, e do Canal Luz. Aliás, aqui temos uma ligação muito grande da TV Rica com o Canal Luz, que também foi um sonho. Também foi um sonho. Eles começaram de forma semelhante o que é a TV Rica agora, e hoje, através de satélite, né, uma televisão via satélite, alcançam mais de 2.000 cidades de língua hispânica em todo o mundo, fora o que é alcançado via internet, isso via satélite. E ele também esteve aqui com vocês, aqui junto ao ministério. Quando nós chegamos nesse prédio também, você esteve aqui com o Dr. Carlos Belar. Carlos Belar. Então você veja que o sonho de Deus
foi uma construção coletiva de ouvir e reter que pessoas com mais experiência e mais conhecimento foram conseguindo traduzir em nós isto. Então, por isso que nós não temos autoridade de ser personalista e nem temos permissão de sermos restritivos. Nós temos que, assim como nós recebemos, temos que disponibilizar. O que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei, é o que diz o apóstolo Paulo, né? Eu digo que Deus nos dá muito, mas não esquenta na nossa mão, né? Sim, graças a Deus. Que passa rápido pela gente, porque tem que alcançar a muitos. Não somente é necessário que recebamos muitos, é necessário que demos o que temos recebido a muitos. Veja, o apóstolo Paulo recebeu do Senhor, mas o apóstolo Paulo deu da parte do Senhor a muitos que estavam com ele. E isso, em especial, vocês têm feito nesse atendimento a pastores, né? O que eu imagino que isso você derrama sobre uma cabeça e cai sobre todo o corpo, né? E não poderia deixar de citar, né, Luiz, quem começou comigo, né, que é o pastor Roberto. Sim. Meu primeiro pastor, depois o apóstolo Paulo Ventura. Né? Então Deus teve muita paciência comigo para nos trazer até aqui. E nós temos sonhos ainda, né? Nós temos um projeto de construir um hospital em Taubaté. Que tremendo! Né? Estamos preparando, né, a questão do ensino. Né? Tem uma pedagoga aqui que Deus trouxe uma revelação, um novo sistema de ensino, que também daqui a uns dias nós vamos pôr em prática, né? Temos aí na área Ou seja, há coisas que Deus deseja revelar ao seu povo para que o povo faça. Sim. E que não precisamos viver como vivemos hoje, né? Recebendo todo tipo de educação, mandando os nossos filhos a escolas, que hoje já começa a adotar essa linguagem do gênero, faltando respeito a tantas coisas, né? Porque Deus, ele não perde o comando. As pessoas falam, Deus está no controle. Deus não está no controle, Deus está no comando. O controle temos nós, de fazer o que a gente quer. Muito bom, muito bom. Mas o comando está acima do controle. Né? Uma unidade militar, quem corrige é o comandante. É o comando. E ele é o comandante supremo de toda a terra. Né? Amém, amém, amém mesmo. Você que nos ouve agora, você também pode começar a controlar por você mesmo se você se sujeitar à autoridade, ao comando do Senhor Todo-Poderoso, do Senhor Jesus Cristo. Eu quero aproveitar essa oportunidade de te convidar a sujeitar-se a esse comando que o apóstolo L nos disse, para se tornar também você um pregador que faz história. Bem-vindos a Pregadores que Fazem História. Hoje com o apóstolo Welly Sierra, aqui do Ministério Sonho de Deus. Welly, uma das coisas interessantes sobre um sonho é que um sonho não tem limites. Isso é uma das coisas interessantes. Eu sempre me pergunto por que a Bíblia diz que Deus fala através de sonhos e visões. Porque são coisas que normalmente não ficam limitadas. Embora a visão, alguém diga, depende do alcance da tua visão, mas se você é visionário, você enxerga além da montanha, além do horizonte. E sonhos são aquela coisa que não há limitação alguma para sonhar-se.
A pessoa pode voar num sonho, a pessoa pode ser maior que o mundo inteiro em seu sonho, a pessoa pode fazer coisas que no natural ela não pode. Então, que ambiente melhor para se ouvir e conversar no sobrenatural do que num sonho? Um sonho possibilita a gente ouvir esse sobrenatural. Agora te pergunto, e como trazer o sonho à realidade? Esse aqui é o grande desafio. Quantas vezes Deus falou com José Sim. a respeito do sonho dele? Uma vez. Quanto tempo durou aquele sonho até o dia que ele foi diante do faraó? Foram anos e anos. Então, o sonho é 10%, é 5%, a inspiração. E a transpiração é 95%. Edison, né, dizia que toda genialidade, toda ciência, toda a criação científica era uma parcela tão pequena. Eu não me lembro se é 10% ou 1% de inspiração para 90% de transpiração, digamos assim, que é muito trabalho. Então, isso de se levar num sonho, o sonho de Deus, a realidade dos homens exige, então, um trabalho extraordinário. Sim. E também o apóstolo Paulo fala, né, que o Senhor nos dá infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Em algumas versões, do que pensamos ou sonhamos. Sonhamos. Então, Deus nos fez para alcançar o que Ele é. Amém. Pessoas comuns com um poder extraordinário, na dependência dEle. Nós não nos aventuramos a fazer nada sem antes a gente ouça dEle. O reverendo Samuel Doctorian dizia uma frase, se eu não me engano, é assim: pense coisas grandes, mas saiba que Deus fará coisas ainda maiores. Então, esse sonho gera, digamos, uma expectativa que nos leva a uma atitude, a uma realização, mas Deus superará em muito, até mesmo o que nós sonhamos. Sim. Nos coloca em lugares em que nós não imaginamos. Ele já nos faz assentar em lugares celestiais, né? E que é o ápice. Que é o ápice. Então, até chegar lá, nós podemos ir gastar muito lugar. Se pode ir, se pode fazer nessa execução maravilhosa do reino de Deus. E como casa paterna, qual a nossa isso preocupação? É importante. Ser geracional. Ou seja, não parar em uma geração. Não parar. Né? O que o meu ombro é? Uma plataforma de lançamento. Os filhos que estão sendo gerados nesta casa é a partir da minha vida. Sim. Então ele já tem um caminho andado. Já quebrei um pouco de pedra, já removemos algumas montanhas. Né? Assim como os que vieram antes também foram ombros para você. Como você citou, o Roberto, o Paulo Ventura. Então, é esse entendimento. Então, nós temos assim projetos, visões da parte de Deus. Temos como uma igreja profética. Sim. Né? Nós temos uma noção clara do que será os próximos 10 anos, do que será os próximos 20 anos. Né? Eu pergunto para as pessoas aqui na igreja, onde o seu filho vai estar daqui a 20 anos? Nós já temos essa visão clara. Certo. Nós já preparamos os filhos da casa para estarem nessa posição. Porque nós estamos, Luiz, eu creio, que
chegando no limite daquilo que o homem tem afrontado a Deus. Ok. Então nós temos que preparar uma geração que seja a resposta, uma geração remanescente. Temos que produzir famílias estratégicas. Amém. Porque a gente sabe que tudo que acontece hoje teve uma origem, que é o desfacelamento da família, que é a perda da paternidade, né, que são os papéis, né, que não são. Então, isso não vai permanecer assim. Nós estamos perto do fim disto tudo. Sim, digamos, você citou algo que faz nos lembrar de Noé. Noé teve que edificar algo. Noé não pôde apenas receber uma palavra. O fim estava chegando, mas ele tinha que preparar-se para o fim edificando alguma coisa. E nessa edificação salvou toda a sua casa, toda a sua família. E no caso, vocês têm recebido de Deus essa visão, que eu creio que é para a igreja inteira, né? De edificar famílias. Essa é a ideia, é um pensamento geracional. Né? E você vê lá no livro de Crônicas, Davi falando com Salomão. Uhum. Davi dando uma excelência, dando uma aula de excelência para Salomão, como construir a casa do Senhor. Que a casa que ele fosse construir fosse de renome para o Senhor. Claro. Então, um pai que recebeu uma visão de Deus, mas que na caminhada ele fica impedido de construir a casa, né, que o Senhor falava que ele estava com as mãos sujas de sangue, e que Salomão construiria, né, em sabedoria, em excelência. Então, esse é o nosso papel de pai. Né? Nosso trabalho, nossa discussão aqui sempre caminha para isso, para produzir uma geração mais excelente. Amém. Né? Aonde eu não chegar, mas tem uma semente que está sendo lançada e que tem encontrado corações que vão avançar nessa direção. Agora, isso capacitando, então, as próximas gerações. Sim. Não apenas... Porque muitas vezes a gente fica limitado na obra de uma geração. Eu digo que Davi, uma das maiores heranças que Davi deu a Salomão foi que não deixou filisteu para contar a história. Porque tem lutas, guerras que continuam de geração em geração. Davi não resolveu o que ele tinha que resolver e deixou um legado para a próxima geração. Então, como é que se administra isso? Resolve-se a luta de uma geração, mas prepara-se a próxima geração? Para que a próxima seja melhor, porque o homem não está pior. O homem hoje tem um problema com o pecado, mas o homem está muito melhor. O mundo está muito melhor. Mas a questão é um só, a questão do pecado, de falta de reconhecimento de Deus, de não entender o amor de Deus como Pai. Então, o espírito de orfandade tem produzido todas essas coisas. Agora, esse espírito de orfandade também existe até dentro dos ministérios. Sim. Infelizmente. Então, e nós somos responsáveis por suprir e levar as pessoas a separar o pai natural do Senhor, que é o Pai Todo-Poderoso, que ama seus filhos, que nos faz herdeiros. Tira você da orfandade, você tem um espírito de merecimento. E quando você entende quem é Deus, você já não briga porque quem quer merecimento é o escravo. O filho tem direito. Tem direito, muito bom. E o Pai nos deu direito sobre todas as coisas. Amém. Ele não nos nega nada. É interessante que a palavra do Senhor nos diz que, tendo Deus confiado todas as coisas nas mãos de seu Filho, Jesus
tirou suas vestes superiores, se cingiu com uma toalha, tomou uma bacia, encheu de água e lavou os pés dos seus discípulos. Foi a servir. Deus tem colocado e colocará em tuas mãos e confiará em tuas mãos tantas coisas, não para que as tuas mãos fiquem ocupadas com tudo isso que Deus te deu, mas que as tuas mãos se ocupem em servir humildemente a outros. Deus está te chamando também para ser alguém que faz história, alguém que faz a diferença, alguém que pode levar uma palavra de paz, de esperança para outras pessoas, um pregador que faz história. Estamos de volta com pregadores que fizeram história. Hoje aqui, conversando com o apóstolo Wely Sierra, do Ministério Sonho de Deus, aqui da TV Rica, que você está assistindo e sempre tem a oportunidade de assistir esses e outros programas na TV Rica. Pregadores que fizeram história. Você estava falando, Wely, sobre Davi, sobre Salomão, sobre essa paternidade e também essa filiação, no caso. A gente estava partilhando, né? Como Deus é como pai. Embora Davi, primeiro rei, enfrentou o gigante, libertou a sua nação, unificou reinos, mas não pôde construir a casa. Claro. Daí vem Salomão. E daí Salomão fez o que fez. Mas o Senhor fala para Salomão, por amor ao teu pai, não vou tomar tudo. Por amor ao teu pai. Por amor ao teu pai. Se nós, como pai, tivermos esse comportamento, embora a gente erre, mas a gente leva os nossos filhos à excelência, nós estamos levando... Agora, você falou algo tão importante, embora erre, você não precisa ser perfeito. Embora a Bíblia diz, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai, sede santos como santo é o vosso Pai. Mas você não precisa ser perfeito. Agora, tem que lutar por essa excelência e essa paternidade que pode ser defeituosa e mesmo assim ser abençoadora? Sim. Nós trazemos o traço do nosso pai, nós aprendemos, né? Então, como pai, eu tenho que formar. Então, já nossa preocupação aqui está falando, quais outros projetos? Hoje nós temos na casa uma escola de empreendedorismo para adolescentes, ensinando já os adolescentes. Isso é uma coisa que não se vê. Né? As crianças aqui do departamento infantil, desde 1 ano de idade, começam a entender o que é apostólico, o que é profético, o que é os 5 ministérios. Então, nós estamos... Eu descobri tudo isso já com uma idade avançada, eu vim para o ministério fazem 25 anos. Então, até chegar aqui, houve muitos erros. Erros com os meus filhos naturais e tantas coisas. Aí é que eu digo aqui, voltando àquilo de Davi, Davi cometeu erros, mas ele não só consertou seus erros nele, mas também para a geração futura. E já preparou uma geração melhor que ele nesse aspecto. Então, esse tem sido o nosso trabalho, um trabalho geracional, de produzir e transferir essa paternidade, primeira de Deus. Ele é o nosso pai. Então, a paternidade aqui não tem intenção de substituir a um pai, mas de auxiliar. Sim. Quem não teve pai. Quem sente esse sentimento de orfandade. De orfandade. Agora, Wely, um pai supre, um pai protege, um pai ensina, um pai orienta. E essas funções da paternidade,
E que não é só isso que um pai faz. Um pai também, ele inspira. Eu acho que uma das coisas que o pai tem que fazer, além de impulsionar, é inspirar. Você citava sobre uma pessoa que foi seu conhecido, que chegou a um alto posto executivo de uma multinacional, em que o pai dele era gari, mas era uma inspiração para ele. Tanto que ele sonhava ser gari como o pai. E Deus levou ele num posto de presidência de multinacional em outros países. E também uma outra coisa que o pai faz, o Aloysio, que é muito interessante, é deixar o filho ir. Sim, isso é coisa de pai, né? Dizem que... Não é de mãe, né? Não é de mãe, isso não é coisa de mãe. Quando a gente vê a parábola do filho pródigo... O filho pródigo é o pai que deixa ir. O pai deixa ir. E outra coisa interessante, aquele pai nunca foi atrás. O pai Sim. espera que o filho volte. Então, quando o pai confia naquilo que ele transmitiu, ele sabe que o filho retorna. Agora, essa memória, porque eu digo que houve algo que o filho pródigo não pôde perder de forma alguma. Puderam levar muitas coisas dele. Perdeu tudo. Mas isso ele não perdeu. A boa memória da casa paterna. Essa memória que você cria. E essa memória que tem que trazer de volta. Ok. Né? Porque foi baseado na memória que ele volta. Se o pai vai buscá-lo, na primeira desavença... Ele parte. Ele faz ali para o pai. Eu estava feliz onde estava. Oh. Mesmo comendo bolota de porco. Entendo. Então, o pai não foi atrás. Mas o pai, todos os dias, ia ver se o filho estava voltando. Havia uma esperança e uma expectativa. Da volta do filho. E a outra coisa, o pai também não deu tudo que ele tinha direito. O pai não deu o anel, o pai não deu a túnica, o pai não deu a sandália e não deu o cordeiro. Estava guardado para ele. Para esse filho que volta. Então, é necessário, nós estamos vendo isso, que se guarde coisas para receber os que retornam. Sim. E o principal, não cobrar quem volta. Porque a alegria é tão grande quando a gente vê um filho retornando, que estava perdido, que a gente não pode ficar preso no passado. Há muita gente que fica presa, Welly, a uma coisa chamada decepção. Né? Algumas pessoas falam que em Cristo, falando com Pedro e tudo, eu digo que Cristo não se decepcionou com Pedro, porque para se decepcionar, você tem que nutrir uma expectativa e ter uma frustração. Mas Jesus mesmo avisou a Pedro, você vai me negar 3 vezes. A maior decepção ali, ou quem mais se decepcionou com Pedro, eu penso assim, foi o próprio Pedro. Ele que se decepcionou com ele. Mas Jesus nunca jogou na cara de Pedro o erro de Pedro. E, infelizmente, eu acho que nós, às vezes, não agimos igual, né? É interessante você falar isso, né? Quando Jesus está com Pedro e com João, e Jesus está perguntando para Pedro, tu me amas, tu me amas? Lucas tentou dar um pitaco. O que ele falou para ele? Fica aí, dele cuido eu. Um tinha todo o amor do pai, que trazia tão perto, mas quando foi para tratar com o outro filho, o pai levanta o filho. Sim. Sim. Então são coisas que a paternidade genuína da parte de Deus, que é colocada em nossos corações no ministério. Essa questão de paternidade, né? E até mesmo de cobertura, que tem a ver com proteção e tudo. Eu digo que a maior cobertura, ou o texto para mim que fala mais de cobertura nas Sagradas Escrituras,
está quando Jesus diz: eu quisera ser como a galinha, que cobre os seus pintinhos. Então, uma cobertura também tem um quê de maternidade aí, pelo menos da galinha com os pintinhos, né? E o que sustenta uma cobertura? Os fundamentos. Sim. Então, se nós estamos... Os alicerces. Então, nós preferimos gerar fundamentos do que esse tipo de cobertura hoje. Sim, que às vezes tudo cobra e nada cobre, né? Então, é a cobertura que tudo cobre e não cobra. Você mesmo falou disso, de o pai não cobrou nada do filho. O pai amparou, recebeu, restaurou. O filho. E havia uma expectativa, né? Como a expectativa do coração de Deus por cada filho, por cada pessoa que Amém. existe, que traz o seu traço. Amém. Você que nos ouve, talvez você seja o filho que agora deva retornar ao Pai. Talvez você deva retornar no seu ministério, talvez até mesmo entregando a sua vida para Jesus. Eu vou pedir ao apóstolo Eli que ore por você agora no final desse programa, Pregadores que Fizeram História. Eli, por favor. Nós não falamos do Gustavo Lara também. Ah, Gustavo Lara, é verdade. Da casa também, que nos auxilia muito. E a minha palavra para você, o que é, que está me ouvindo? Que nada está perdido. Que você não perdeu o seu valor para o seu Amém. pai. Que você pode estar na situação que for. Você tem um pai que espera por você. E não te espera para punir, não espera para machucar, nem para cobrar do seu passado. Ele quer escrever uma nova história a partir do seu encontro com ele. O que eu queria falar para você hoje é: dê uma chance, quebra o orgulho, quebra a vaidade e reconheça que você precisa desse pai que deu o seu filho Jesus, primeiro para pagar os nossos pecados. Quando ele paga os nossos pecados, ele nos devolve a condição de excelência, porque Cristo, ele imparte o seu Espírito sobre nós. Então, há um futuro promissor para você, de paz, de alegria, de gozo, de prosperidade, de tudo aquilo que compõe o seu infinito reino, em nome de Jesus. Até uma próxima vez em Pregadores que Fizeram História.